Festa das Trombetas. Parte 1 de 2. Rose. 27 de junho de 2025. Introdução. Estou compartilhando outra sessão do Espírito Santo sobre a história de Jericó e como ela nos aponta para a Festa das Trombetas. Por favor, levem tudo que foi compartilhado ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação e novas revelações. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem. Olá a todos! Então, estou aqui hoje para ministrar uma sessão sobre a Festa das Trombetas e o que o Espírito Santo tem me revelado através da história de Jericó e como ela nos aponta para a Festa das Trombetas. Seria útil se vocês tivessem visto uma das sessões recentes que fiz chamada Estamos prestes a entrar na Terra Prometida, porque ela abordou Josué 3 e 4 sobre onde estamos como Israel espiritual prestes a entrar na Terra Prometida, atravessar o Rio Jordão, que serão os 3 dias de escuridão. Esta sessão de hoje aborda Josué 5 e 6, então, assista a outra sessão que será útil. Esta é uma continuação daquela. Então, aqui estamos nós nas planícies de Jericó, em um lugar chamado Gilgal. Agora, seja bem-vindo, se você é novo por aqui, e assista aos vídeos desde o início. Este é o canal do Senhor e tem sido um roteiro para a sua noiva. Mas hoje, como é apenas uma visão geral, vou presumir que todos sabem quem é o Israel espiritual. Vocês sabem sobre as festas designadas e que as honramos. Você sabe que os 144.000 são as duas testemunhas e o exército do fim dos tempos. E, como eu disse, você saberá tudo sobre os 3 dias de escuridão e, espiritualmente, é a nossa Páscoa do Rio Jordão. Certo, então estamos em um lugar chamado Gilgal, e esse nome significa rolar para longe. E em Josué 5, 9, o Senhor diz a Josué: Eu removi de sobre ti o opróbrio do Egito. É aqui que chegamos quando chegamos às planícies de Jericó e estamos na Terra Prometida, enfrentando a primeira batalha real. Então, o que é a Festa das Trombetas? Vou mostrar o cartão novamente, só para nos lembrar de que todas as festas designadas pelo Senhor estão descritas em Levítico 23. É importante conhecê-las, é importante honrá-las, porque são profecias. Como sabemos que todas são profecias? Porque as festas da primavera já se cumpriram. Estamos aguardando o cumprimento das festas de outono, e a primeira delas é a Festa das Trombetas. Então, todas as festas da primavera já se cumpriram. Nossa Páscoa é o nosso Cristo Jesus, e então temos a festa dos pães asmos, que foi a sua morte e ressurreição, as primícias do Espírito, você sabe, o novo nascimento, e então Pentecostes foi o batismo do Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2, 1, 4. Então, todas elas já se cumpriram, e muito cedo. É por isso que são festas da primavera, bem no início da Era da Graça, e depois que nosso Rei Yeshua morreu e ressuscitou. Agora estamos nas festas de outono, que representam também as festas de outono, o fim do ano, o fim dos tempos. Digo isso porque os últimos 2000 anos foram classificados como o fim dos tempos, mas agora estamos no último segundo para meia-noite. Essas festas de outono ainda não se cumpriram. Esta não é uma previsão de quando, é apenas uma sessão sobre os insights proféticos que me foram revelados enquanto li a história de Jericó e como ela nos aponta para a Festa das Trombetas. E como eu disse, sabemos que é profecia porque as festas da primavera se cumpriram e estamos aguardando agora por essas festas de outono. Jericó foi a primeira cidade que Israel visitou e Deus os instruiu a tomar a cidade, mas eles seguiram as instruções de Deus. Ele lhes deu instruções sobre o que fazer. Eles já estavam no deserto, já passaram 40 anos no deserto, e sua fé e confiança estão totalmente em Deus. Josué agora está no comando de Israel. Ele essencialmente assumiu o comando de Moisés, Moisés sendo um tipo de Cristo, Josué também sendo um tipo de Cristo, mas, como sabemos, o Senhor aparece a Josué, então, Josué também representa os 144.000. Esta cidade tinha muros altos. Era completamente fortificada, inexpugnável para um homem. Os portões estavam firmemente fechados porque sabiam que Israel estava chegando. A única maneira de alcançarem a cidade seria com a ajuda de Deus. Então, entendam isso sobre Jericó. Agora, Josué 5 versos 13 ao 15, vou ler em voz alta, porque esta foi a aparição do Senhor a Josué. 13 ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele, e perguntou-lhe, És tu por nós, ou pelos nossos adversários? 14 respondeu ele, Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe, Que diz meu senhor ao seu servo? 15 Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez, certo? Então sabemos que este é o nosso rei Yeshua, porque Josué o adora. Ele também é instruído a descalçar o sapato do pé porque é terra santa.
Então, nessas escrituras, temos o Senhor aparecendo a Josué. Ele aparece apenas a Josué. Portanto, este é um tipo e sombra do nosso rei Yeshua aparecendo à sua noiva, seus 144.000, que é a noiva, seu exército, e ele aparece apenas à sua noiva. Entendam isso, ele é o capitão do exército, significa simplesmente exército. E nosso rei Yeshua aqui está aparecendo ao seu exército do fim dos tempos, porque estamos prestes a entrar em batalha. Ele está com a espada na mão, porque está significando que estamos prestes a entrar em batalha. Ele está em solo sagrado. Isso é um tipo e uma sombra para nós quando formos levados para a sala do trono, e isso está em Apocalipse 12, verso 5. Ele também está lá, aparece a Josué para dar instruções. É neste momento em que nosso rei Yeshua vai aparecer à sua noiva. Seremos levados a ele na sala do trono. Receberemos instruções e estamos apenas aguardando esse momento. Estas são instruções para a grande tribulação que está por vir. A grande tribulação é o julgamento de Deus, mas o mais importante é a colheita de almas, e tudo isso está às portas. Então, é para isso que esta escritura nos aponta. Josué 6 versos 3 ao 4, lerei em voz alta, e Josué 6 versos 8 ao 10, que se refere ao Senhor e suas instruções a Josué. 3 Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia, assim fareis por 6 dias. 4 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E eu irei para os 6 versos 8 ao 10. 8 Assim, pois, se fez como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram, e tocaram-nas, e a arca do pacto do Senhor o seguia. 9 Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. 10 Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser, gritai. Então gritareis. Essas foram apenas algumas das instruções e vou detalhar isso. Temos o sopro das trombetas que está nos apontando para a festa das trombetas, o tempo do julgamento, porque os 7 sacerdotes estão representando os 7 anjos com as 7 trombetas. Como sabemos, 7 trombetas no livro do Apocalipse é o tempo do julgamento de Deus. As trombetas podem significar celebração, mas neste caso é um sinal de guerra e um aviso. Trumpets can mean celebration, but in this case it's a sign of war and it's a warning. Então sabemos que isso está nos apontando agora para a festa das trombetas, para o tempo do julgamento que está por vir e a grande tribulação. Os homens de guerra e aqueles que estão armados vão com os 7 sacerdotes adiante da Arca da Aliança, que é a Arca, que é o Senhor, eles vão adiante dele. Estes são os 144.000, são 2 testemunhas que vão adiante do Senhor, porque devemos preparar o caminho para o Rei que vem, nosso Rei Yeshua. E fala também sobre uma nova recompensa, que é apenas uma maneira antiga de dizer, retaguarda, a retaguarda deste exército, aqueles que vão atrás da arca, atrás do Senhor, eles ainda são sacerdotes e eles ainda estão tocando as trombetas. Mas estes estão nos apontando para a colheita do trigo, aqueles que serão salvos durante o tempo da grande tribulação, porque eles estão indo atrás do Senhor, e observe que eles ainda são sacerdotes e ainda fazem parte de Israel. É por isso que eles são a colheita do trigo, o corpo mais amplo da igreja. E em Apocalipse 7 versos 14 ao 15, novamente nos aponta para esta colheita do trigo. 14. Estes são os que vêm da grande tribulação, e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. 15. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Eles ainda são sacerdotes, eles ainda servem a Deus. Os 7 dias representam os 7 anos de tribulação. No 7º dia eles deram 7 voltas novamente. Este é um aviso das 7 taças e da ira vindoura. Também está marcando a 7ª trombeta, que será a última trombeta a soar. E como diz em Apocalipse 11 verso 15. 15 Tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que será marcado pela queda dos muros de Jericó. E Josué 6 verso 5, vou ler. 5 E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo voz tal sonido, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar defronte. Observe que é no 7º dia. Os 7 dias representam os 7 anos, e é depois que eles deram a volta 7 vezes que os muros caem, que a última trombeta é tocada e todo o povo é chamado para gritar para derrubar os muros. E o povo subirá, cada homem em frente. Esta escritura está nos apontando agora para o que as pessoas chamariam de arrebatamento na segunda vinda do nosso Rei Yeshua. E vou apenas ler em relação a todos gritarem. Há uma escritura que é a primeira aos Tessalonicenses 4 verso 16 que aponta para isso.
16 Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E vou continuar lendo o verso 17. 17 Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Fim da primeira parte.